Meu nome é Alexandre Dietrich, eu sou entusiasta em inteligência artificial. Hoje eu quero compartilhar com vocês como a inteligência artificial já está impactando a tomada de decisão e como isso vai ser cada vez mais comum em todos os processos e workflows dentro das empresas, tá bom? Então comecemos. Decisão é algo que está em vários momentos da verdade nos dias a dias das empresas. Seja tomado por pessoas, essas decisões, seja já programado por regras, por programas que tomam as decisões, ou seja, tem milhões, milhares de decisões sendo tomadas diariamente em toda e qualquer empresa, ok? E elas são o quê? Muitas vezes baseadas sempre por um dado. Dados de entrada que você usa, em cima disso toma as decisões. Certo? Então, com base em dados, seja em qualquer situação de negócio que você tenha, seja um documento que você esteja olhando, seja um contrato, seja um número ou mesmo algo dentro de um projeto de estoque, cara, se o estoque está abaixo disso, qual é o estoque que eu tenho, o volume, ou seja, tem milhões de dados e em cima disso se tomam decisões, certo? E essas decisões, uma vez tomadas, o que elas geram? Elas geram ações. Então vamos colocar aqui no modelinho as ações. Tomar uma decisão e sem executar nenhuma ação depois praticamente não leva a nada dentro de um processo do negócio. Então a decisão ela sempre está atrelada, vamos dizer assim, a uma ação. E uma vez que você executa as ações, certo? Você tem resultados. Então vamos colocar aqui os resultados. Certo? Você tem o resultado dessa tomada de decisão com base em dados, executando as ações e avaliando o resultado. Certo? Mas continuemos aqui. Quem toma a decisão? Depende, tem N processos que as empresas têm. Muitas vezes, na sua maioria, decisões são tomadas por pessoas. Certo? Humanos tomando as decisões, ou então, as empresas possuem vários sistemas, as decisões já estão o quê? Programadas. Com ifs, com elses, com ações e tudo mais. Então, vou colocar aqui embaixo. Então pode ser tomado por humanos, as decisões, ou mesmo programadas. Vou botar um P aqui, dizendo que isso aqui é um programa. Então, voltemos aqui. Dados entram, para que as empresas possam avaliar. Avalia-se esse processo aqui, toma-se uma decisão, que pode ser humana ou mesmo programada, executa-se uma ação ou ações, decorrentes dessa tomada de decisão, e você tem um resultado. E esse resultado, muitas vezes você avalia o feedback dele e retroalimenta o quê? A sua tomada de decisão. Quer dizer, se eu tomei uma decisão que a ação que eu executei não gerou o resultado que eu esperava, eu volto isso como um feedback, vou colocar aqui. Eu volto isso como um feedback e vou calibrando a tomada de decisão. Legal. Agora, esse é o mundo que a gente tem hoje, de uma série de informações ou fatos, muito bem, como eu sempre disse, estruturados. E se esse mundo aqui eu começar a querer ter muito mais dados e muito mais informações para a minha tomada de decisão, certo? Colocamos aqui. Dados, como a gente já vem comentando, dados não estruturados. Como fotos, como textos, ou seja, inúmeros dados adicionais. Que a gente pode até dizer que isso aqui é o quê? Um big data de tantos dados que a gente tem disponível. Certo? E como é que eu tomo agora a decisão com tantas informações diferentes em formatos, em formas, na velocidade, no volume que elas chegam e tudo mais? Como é que ficam os humanos nessa tomada de decisão? É fácil olhar 50 informações diferentes
e tomar uma decisão? Ou seja, fica muito complexo. Para um, para dois, não importa, pode ter 100 pessoas. Avaliar a velocidade de tantas informações chegando para tomar decisão é muito complexo. E da mesma forma, os programas para tratar números, tabelas, transacionais, regulares, relacionais, é fácil. E quando eu tenho que tratar imagens, textos, som, como é que eu avalio? E quando eu tenho que lidar com as incertezas? O que acontece nesse meu nível tradicional de programação? Eu entro em loop, eu não consigo programar tudo isso. É muito complexo de tantas informações que vêm. Ou seja, os programas também não atendem. Então a gente fica numa situação sem ter como tomar uma decisão. Porque são tantos novos dados, tá? Não adianta ter muito mais humanos, não adianta eu trabalhar nesse mundo das incertezas, tá? Com programação tradicional, eu preciso de alguma coisa diferente. Aqui que entra a inteligência artificial. Vamos ver como? Então vamos ver como a inteligência artificial pode ajudar nesse processo de tomada de decisão. Primeiro, vamos dividir a decisão em dois grandes momentos, ok? O primeiro deles eu vou chamar aqui de predição. E o segundo deles, julgamento. Certo? Como é que a gente pode usar a inteligência artificial? A gente já falou dessa palavra, né, de predição, que uma das competências e capacidades muito fortes que a inteligência artificial hoje, mais restrita, está nos dando é a capacidade de predizer, de tratar esses dados, vamos dizer assim, bastante complexos e dali sair com predições, com fatos, né, com modelos probabilísticos, tá, de informações. E como é que eu crio um modelo preditivo, certo? Vou botar aqui um exemplo de um modelo preditivo, uma rede neural, mas podem ser várias outras técnicas de machine learning que você poderia usar, mas eu vou criar a rede neural aqui pequenininha. Certo? Você tem aqui uma rede neural muito simples. Como é que a gente cria um modelo preditivo? A gente cria com base em exemplos, usando, por exemplo, técnicas de machine learning supervisionado, certo? Então a gente parte, na verdade, de dados aqui. A gente parte de dados que são exemplos, certo? Do cenário do que eu quero trabalhar aqui nessa minha predição, não importa qual é o processo, qual é a decisão que eu estou tomando, mas eu parto de exemplos e eu treino uma rede neural, certo? Vou botar aqui treino, né? Eu construo e treino uma rede neural até que ela tenha e consiga me dar resultados, vamos dizer assim, razoáveis, que eu entenda que são possíveis, tratando essas minhas incertezas aqui. Então, normalmente um resultado, né, de uma rede neural, vou botar aqui o resultado A, resultado B, ele vem associado a um percentual de probabilidade, certo? Daquele resultado. Então, agora eu consigo, tá, utilizar toda essa massa de dados, sejam imagens, fotos, sons, tá, criar modelos preditivos que me dão, digamos assim, alguns resultados aqui, diferente do mundo determinístico, não é 0 ou 1, não é 100%, quer dizer, é uma predição. Eu acho que com base nisso aqui, o cenário, a situação que eu tenho aqui é A com 80% e B com 20%, certo? E em cima disso a gente parte o quê? Agora sim para um outro momento. Tá bom, mas vamos dizer que no mundo aí que eu tenho que tomar uma decisão, se eu acho que 80% do meu problema é isso aqui, tomo ou não tomo a decisão? O que eu faço? Tá? Vamos dizer que eu estivesse associando isso aí com um dia como hoje, um dia bonito de sol. Qual a chance de chover? Tá? Eu posso olhar o meu celular e verificar que fala lá que 80%, pela minha experiência, tá? Em agosto chove pouco, então não deve chover. Então eu crio na minha cabeça também modelos preditivos sem a gente imaginar. A gente acha que julga e toma rápido, não, vou sair de casa, vou levar meu óculos escuro e não vou levar meu guarda-chuva. Mas na prática a gente analisou o conjunto de informações que a gente tem disponível, tá? A gente fez uma predição de algum cenário que a gente imagina e aí a gente julga,
Tá? E julgar para tomar uma decisão é simplesmente avaliar, tá bom, se é um dia bonito com sol, se eu sair com guarda-chuva, eu vou pagar um mico, eu vou ficar com aquele guarda-chuva o dia todo, certo? Se eu não levar os óculos escuros, eu provavelmente vou ficar com a vista pequena, fechada, tá? Então, assim, a gente faz uma série de julgamentos, avalia os prós e contras, tá? Para tomar uma decisão, certo? Então eu vou botar aqui que muitas vezes quem toma uma decisão, né, são os humanos. Nós, pessoas, nós é que avaliamos, né, esse cenário que muitas vezes está na nossa cabeça e tomamos a decisão. Mas muitas e muitas e muitas decisões dentro das empresas já estão automatizadas, já estão programadas. Esse julgamento dados de entrada aqui, se o estoque, por exemplo, se fosse um dado de entrada, que o estoque de um produto importante baixou de 20% e a ação é repor o estoque, cara, eu já consigo programar. Baixou de 20%, disparam um pedido. Então, tem muita programação aqui já dentro da tomada de decisão dentro das empresas, né? Certo? Então, avaliando isso, a decisão pode ser tomada por um humano ou pode ser tomada já programada com base nisso aqui. O que isso aqui mudou? É que quanto mais informações distintas tem, é mais difícil você programar tradicionalmente a parte da predição. O que cenário, essas incertezas todas que existem, como é que eu correlaciono tantas informações, como é que eu tomo decisões baseadas em imagens, certo? Como é que eu tomo decisões baseadas em conversas de um cliente meu num call center? Tá? Eu tenho que botar pessoas, ok, mas como é que uma pessoa passa para outra? Então, vocês percebem que esse mundo da tomada de decisão cada vez mais complexo, só que eu tenho uma oportunidade tremenda com muitos mais dados. Então, tomar decisões muito mais baseadas em dados para que as minhas ações também fiquem muito mais aderentes aos resultados que eu quero, faz todo sentido nesse mundo digital. Certo? Então, criar esses modelos preditivos que consigam tratar muito mais informações e aí sim você passa para um humano, ou seja, aumenta, tá, a capacidade do humano para que ele, ao tomar a decisão, tá, ele já teve uma série suportada, vamos dizer assim, por uma inteligência artificial que predisse um determinado cenário para ele, para que ele possa tomar a decisão, ou mesmo programar e melhorar, vamos dizer assim, a sua capacidade, porque agora você pode lidar com outras predições na hora de julgar, certo? Então, é o que a gente comenta, se eu tomo uma decisão e quem julga é um humano, é humanos trabalhando junto com as máquinas, certo? Ou então eu automatizo esse processo todo. Agora, como é que eu vou evoluindo? Como é que ele vai melhorando, certo? Lembre-se aqui do feedback. Antes o feedback entrava diretamente na tomada de decisão. Só que agora, nesse mundo de machine learning, inteligência artificial, tá, você vai guardando esses feedbacks, certo? Você tem o cenário das informações aqui de entrada, na hora de uma tomada de decisão, você guarda esse feedback e com o tempo que você vai fazer, você vai retreinando esse teu modelo de predição para que ele vá evoluindo e cada vez mais, quem sabe, a probabilidade das respostas, a acuracidade desse teu modelo aqui não seja mais 80, seja 81, 82, 85 e você vá melhorando esse fluxo, certo? Vou botar aqui os dados do feedback. E você vai usar os dados do feedback mais os dados de entrada aqui, de inferência, e você vai retreinar o seu modelo. Então é por isso que a gente diz, e por isso que eu comento o ciclo de AI, de evolução, de você cria um modelo preditivo através de seus dados de entrada, de exemplos de treinamento, criou o modelo, a partir daí você começa a colocar em produção, avalia, vamos dizer assim, as decisões tomadas, sejam elas por humanos, né, ou seja elas automatizadas, né, as ações, os resultados, colhe os feedbacks, armazena e guarda essa nova informação que você tem, depois você retreina o seu modelo com esses dados todos aqui de entrada, tá, e vai calibrando e vai evoluindo. É por isso que a gente diz que a inteligência artificial, na verdade, vai estar em
todos os processos, porque a gente tem inúmeras tomadas de decisões. Vejam aqui, pode ser um bot. Esse modelo, se fosse um chatbot aqui, o que é esse meu modelo preditivo? É detectar qual é a intenção que um cliente tem quando ele coloca um comando, uma frase para um bot. Uma vez detectada a intenção, eu avalio, eu programo aquilo ali e diz, olha, dada a intenção tal, a ação que eu preciso executar é essa, ou a resposta que eu tenho que voltar para o meu cliente é essa e retomo. Se o bot for a um ponto tal que ele não consegue entender qual é a intenção, ele poderia escalar esse processo todo para um agente humano e o agente humano daria sequência, certo? Se nós estivéssemos aqui avaliando uma detecção de fraude de um banco, o que é um modelo preditivo? Avaliando as várias informações aqui que num determinado uma transação tem, e o modelo preditivo volta e diz, olha, 80% de chance que isso é uma fraude. Você não vai passar essa informação para um humano julgar isso em tempo real de transação. Você provavelmente vai programar isso, cara, se é 80% de chance que aquilo ali é uma fraude, então executa o que? Cancela a transação, não deixa ela e bloqueia a conta. Então tudo isso pode ser integrado e automatizado. As ações também elas podem ser evoluídas com a parte de automação, de Robotic Process Automation, e você pode ter um processo, tá, que cada vez mais trabalhe numa parceria entre humanos e mais inteligência artificial para que o teu processo todo fique mais eficiente e operacional e te traga muito mais resultados e mais valor para a sua empresa. Por isso que a inteligência artificial ela não vem para substituir plenamente o trabalho dos humanos, na verdade ela vem para algumas coisas sim, repetitivas, tá? Nos ajudar muito nessa questão de predição, porque é muito complexo nós humanos decidirmos em cima de tantas informações, certo? Mas ao final você ter uma nova parceria e esse processo todo evoluindo com feedbacks, com evoluções, para que os teus resultados sejam maximizados e evoluam, certo? Muito do que está aqui, gente, foi baseado em várias coisas que eu leio e estudo, mas principalmente num livro chamado Prediction Machines, tá? Onde mostra justamente o valor que a inteligência artificial vai agregar e principalmente aonde nessa transformação da tomada de decisão, com a capacidade de você criar modelos preditivos que vão evoluindo e vão melhorando a tomada de decisão, ok? Se você gostou, dê um like nesse vídeo aqui, compartilhe com seus amigos, subscreva-se no canal, certo? E continuemos ligados. Obrigado!